Nos próximos episódios de Meu Pecado, a mulher lembra da gritaria e quase enlouquece, gritando: "Por favor, chega, pai, já chega!" Na cidade, Manuel está passando uma carraspana em Juliano pela atitude do amigo, que quase matou Carmelo. Mas o rapaz diz que ele não tem ideia do que o idiota fez com Lucrécia, porém não entra em detalhes. Na casa do Souza, TT fala com Lucrécia ao telefone e diz que Juliano esteve ali, mas já foi e pede que a cunhada explique o que está acontecendo, pois não entendeu nada. Segundos depois, Assunção chega e descobre que Juliano quase matou Carmelo, mas foi impedido por Manuel. Terezinha conta à empregada que antes de ir embora, Malvado gritou que se o pegajoso voltar a tocar em Lucrécia, ele é um homem morto. Novamente batem a porta. Desta vez é Renata que exige ver Carmelo, pois ele plantou uma prova no incêndio que matou seu tio para incriminá-la. TT e Assunção, que estão fazendo barreira dupla na porta de entrada para evitar que a Sensal acesse o recinto, descobrem que a tal prova é o brinco que ela perdeu na casa do amante há algumas semanas. Renata força a entrada, mas as duas não dão passagem e não deixam a garota entrar. Furiosa, Renata deixa um recado dizendo que Carmelo ainda não a conhece como inimiga e que ele vai se arrepender pelo resto da vida. TT finalmente se dá conta que o irmão não é flor que se cheire. Do outro lado da cidade, Josué recebe a visita de Lucrécia, que está procurando por Juliano. O rapaz diz que também está esperando pelo irmão para ir a Álamos, mas ainda não chegou. Josué então pede para dar um abraço de irmão na moça. Odorica chega em casa feliz da vida contando para Justina que Rodolfo foi procurá-lo para acelerar o processo de divórcio e está disposto a deixar a casa para ela. Pela reação da mulher, o advogado está desconfiado de que foi Rodolfo quem deu um pé na bunda de Justina e comenta isso com ela. Para variar, a doida fica histérica, manda o cara pensar o que quiser e sai porta fora, dizendo que precisa de ar fresco porque o ambiente naquela casa a sufoca. Quando ela sai, o advogado retruca que não aguenta mais as arrogâncias de Justina. Alguns minutos depois, Juliano chega em casa com a cara amassada e conta a Josué que teve um problema com Carmelo, mas tranquiliza Lucrécia, dizendo que está tudo bem. O rapaz pede para ficar sozinho com a namorada e diz que não importa de quem é o filho que ela está esperando, pois os dois vão se casar e serem felizes pelo resto da vida. Mas Lucrécia, para variar, está procurando cabelo em ovo e diz que não tem certeza de que isto vai acontecer, pois se o bebê for de Carmelo ele não vai aceitar e pede que ele não faça promessas que não poderá cumprir, dizendo que prefere não tomar nenhuma decisão até terem certeza de tudo. Juliano insiste, mas Lucrécia pede que ele respeite o tempo dela, pois precisa colocar as coisas no lugar. Na capital, sozinha e desamparada, a coitadinha da Lorena diz à empregada que não quer jantar e vai morar sozinha naquela casa. O telefone toca e Marcelina atende. É Matilde querendo falar com a sobrinha. A moça grita, mandando a empregada dizer que não está. Na casa de Miguel, a mulher diz que logo a moça vai procurar a ela e ao sobrinho, pois Lorena não entende nada dos negócios do pai. Horas mais tarde, Terezinha resolve pedir satisfações ao irmão sobre a morte de Paulino. A moça insiste e pede que ele explique como o brinco de Renata, que Assunção entregou a ele, na sua frente, foi parar no depósito incendiado. Carmelo quer saber como a irmã sabe que é o mesmo brinco e ela conta que foi a própria Renata quem esteve ali, avisando que reconheceu a joia e contou que perdeu o tal brinco no dia em que esteve na casa, discutindo com ele. Mas Carmelo continua negando e diz que a irmã não pode confiar em Renata. Mas TT não está de brincadeira e diz que vai à polícia contar tudo o que sabe. E o pegajoso se transforma num ser do mal, joga o copo de bebida no chão e parte para cima da irmã, dizendo que na noite do incêndio ele estava em casa, com Assunção. Só que a garota conta que sabe que ele pagou a alguém para fazer o serviço e cabe à polícia descobrir quem foi. O rapaz muda de estratégia e se faz de vítima, beijando a mão da mocinha e dizendo que nem seu pai, que tanto o menosprezava, teria coragem de fazer. Terezinha não está de brincadeira e se livra das mãos pegajosas do irmão. Já é tarde da noite quando Assunção chega à casa paroquial procurando por Matias e deixa um recado com Branquinha para que o padre devolva a ela o mais rápido possível o que ela pediu para o sacerdote guardar. Neste meio tempo, Rodolfo, que está na cafeteria, liga para Irene dizendo que está esperando por ela. Justina chega e se acomoda na mesa, cobrando de Rodolfo porque ele está com tanta pressa de acelerar o divórcio. A louca começa a falar mal da namorada do professor e joga na cara dele que passou a vida toda atendendo a ele e aos filhos. Mas o professor não tá afim de levar desaforo para casa e diz: "Você passou a vida toda atendendo Ramiro Souza, que pagava generosamente pelos seus serviços."
Por isso você nunca teve necessidade de trabalhar. Justina arma um tapa, mas Rodolfo segura a mão dela. Neste exato momento, Irene chega. Justina diz que nunca vai dar o divórcio. Ele abraça a namorada e, com um sorriso no rosto, diz a ela para irem embora, pois não vale a pena ficar ali. Na fazenda, Tonha conta a Delfina que não conseguiu entrar no quarto de Rosário para trocar as toalhas. A empregada diz que vai ver o que aconteceu, e quando chega no quarto, não encontra a patroa, mas vê o diário da mulher, onde ela confessa os abusos que sofreu de seu pai. Delfina começa a chorar. Rosário chega bem na hora e, furiosa, pergunta com que direito a empregada mexe nas suas coisas. Mas Delfina, apavorada, se dá conta de que o que ela contou a Paulino antes de sua morte é verdade, e Lucrécia não é mesmo filha do patrão. Desesperada e chorando muito, Rosário manda a mulher calar a boca, mas confirma que a moça é fruto de um estupro que sofreu de seu pai. A empregada não entende como ela foi capaz de conviver com este segredo durante tantos anos, mas Rosário finalmente revela que cada vez que vê a filha, ou quando ela abre a boca para falar com ela ou a olha, se lembra do que aconteceu, pois é a imagem viva do que fizeram com ela. Delfina diz que a moça não tem culpa, mas a mulher se defende gritando que também não tem culpa e nunca quis que a garota nascesse. Ajoelhada aos pés da patroa, Delfina implora que ela deixe este rancor de lado, para que ela possa aceitar a filha, e para isso, deveria começar conversando com Lucrécia. Mas Rosário grita ainda mais e histérica. Diz que se fizer isso, vai ter que revelar quem é o verdadeiro pai da moça, e isso ela nunca vai dizer. Totalmente destruída, ela implora à empregada que não conte nada a ninguém, agarrada ao seu diário. E na cidade, Justina vai embora para casa totalmente deprimida. Ela lembra de tudo que Rodolfo falou para ela no restaurante e chora silenciosamente. Passeando pelas ruas da cidade também está o novo casal romântico da novela. O professor tá mandando brasa no namoro com Irene e diz a ela que seria bom que a moça fosse providenciando seu divórcio. A vendedora está com medo, mas Rodolfo diz que é só denunciar abandono de lar e tudo ficará resolvido. Os dois se agarram ali na rua mesmo. Só que quando Irene entra em casa, dá de cara com o ex-marido, que está com Rosa. A mulher quer saber como ele entrou e o sujeito diz que aquela também é a sua casa. A mãe manda a menina ir para o quarto. Simão diz que não gosta que a mulher deixe a menina na vizinha, mas ela grita que precisa trabalhar e revela que não quer mais ficar com ele. Porém, o bandido a ameaça e diz que se ela ficar com Rodolfo, vai levar Rosa embora. Mas o rolo não para por aí. Carmelo sai de casa com a cara toda amassada e uma garrafa de bebida na mão, em seu paletó branco de linho, achando que vai fazer aquela noitada, mas acaba nas mãos dos sujeitos para quem ele deve dinheiro. Com uma arma apontada para a cara do pegajoso, um dos bandidos diz que ele deve muito dinheiro, mas Carmelo alega que mandou o dinheiro por Fidel e não tem nada a ver se o cara não pagou direito. Mas os rapazes não estão para brincadeira, dizem para ele não se fazer de idiota, pois sabe muito bem que Fidel não lhes deu nada, e como ele está morto, a história vai ter que ser resolvida com ele mesmo. Você está cansada de viver com dor? Aprenda hoje mesmo como aliviar dores nas articulações, clicando no link da descrição. Você merece viver sem dor. Carmelo sai de casa alegre e elegante, com sua garrafinha de bebida e seu paletó de linho branco, achando que vai fazer a maior noitada depois da surra que levou de Juliano, mas sofre um enquadro dos sujeitos para quem ele deve dinheiro do jogo. Apesar de alegar, com a arma apontada para sua cara, que deu dinheiro a Fidel para que pagasse a dívida, os bandidos não querem saber e dizem que como o bandido não habita mais este planeta, ele vai ter que dar um jeito. Todo cagado, o pegajoso diz que apenas precisa ir em casa, ali do ladinho, para pegar a grana e resolver o problema. Mas o cara diz que Carmelo está pensando que eles são idiotas. Porém, o pegajoso insiste que rapidinho pode resolver tudo. Neste meio tempo, Branquinha conta ao tio que Lucrécia está cismada com a ideia de que foi Carmelo quem botou fogo no galpão de maçãs. O padre se assusta, e a mocinha diz que não contou tudo ao tio antes, pois só ficou sabendo há poucas horas. O sacerdote fica com tanto nojo que não consegue jantar e se retira da mesa. Mas Branquinha tem mais uma coisa para dizer, e conta que Assunção passou na igreja, querendo de volta as coisas que o religioso guardou para ela, com urgência. Matias afirma que vai entregar tudo pessoalmente no dia seguinte, e espera que ela leve tudo para quem é de direito. Na casa do Souza, Tetê confessa para Assunção que estava disposta a ir à polícia, mas não tem coragem, pois Carmelo é seu irmão, porém sabe que está sendo cúmplice dos crimes do entojado. A empregada diz que isto já aconteceu com ela diversas vezes, mas Terezinha diz que as duas deveriam dar ouvidos a Manuel, que quer que as duas saiam imediatamente dali.
Assunção, então, responde, pra ela não se preocupar, pois logo vai dar um jeito nas coisas, mas não conta o que vai fazer. Neste meio tempo, o telefone toca e a moça atende. É o diabo vestido de gente, dizendo à irmã o que ela precisa fazer imediatamente. Ao desligar o telefone, a moça conta à empregada que era seu irmão, pedindo que ela entregasse um dinheiro que está guardado no escritório para uns caras que vão aparecer na casa em breve. Na milagre, já é quase de madrugada quando Modesto vai chamar a esposa para se deitar. Ele quer saber no que ela tanto pensa, e Delfina diz que está pensando em Rosário, pois não a conhece tão bem como pensava, pois ela carregou problemas muito sérios e graves ao longo de sua vida. E na casa da fazenda, a louca queima todas as provas e relatos de seus estupros e abusos que sofreu nas mãos do pai, inclusive seu diário. Enquanto isso, na casa dos Souza, Assunção e Tetê reviram o escritório atrás das chaves da gaveta onde está o dinheiro. Quando a moça abre a tal gaveta, se dá conta que ali estão guardados milhões de pesos. Ela diz a Assunção que precisam entregar aos homens a quantia que Carmelo mandou, mas desconfia que o irmão não ganhou toda aquela grana honestamente. Tetê começa a contar o dinheiro, batem a porta e a mocinha se assusta. Neste meio tempo, Odorica, que não consegue dormir, encontra Renata na sala e diz que está preocupado com Justina, que saiu faz tempo e quer saber se, por acaso, ela tem ideia de onde a mulher possa ter ido. Como Renata não perde a oportunidade de destilar seu veneno, levanta a possibilidade de Justina ter voltado para o marido dela. Só que não. A louca pegou o ônibus para Rio Branco e está arrombando a casa com pedras nas janelas. Com cuidado, ela tira os cacos de vidro e entra, se deitando na cama. E chorando, se lembra das palavras de Juliano, quando ele disse que tinha vergonha de ser seu filho. Ela se recorda também que estas mesmas palavras foram ditas por Josué. Agora não adianta chorar pelo leite derramado, Justina. No dia seguinte, de manhã, Rosário acorda a filha dizendo que em 1 hora será feita a leitura do testamento de Paulino. Na cidade, logo cedo, Renata vai à casa de Juliano, dizendo que está preocupada com Justina, que não dormiu em casa. A moça também conta que Odorica está desesperado atrás dela e já ligou para todos os hospitais e também para a polícia. Rodolfo chega e descobre o sumiço da ex-mulher. Ele vai perguntar a Josué se o filho sabe de alguma coisa, mas Juliano avisa que o garoto não está e saiu muito cedo, mas não sabe para onde ele foi. Alguns minutos mais tarde, Lucrécia e a mãe chegam ao tabelionato para a leitura do testamento de Paulino, e o escrivão explica que estão esperando apenas uma pessoa chegar, para iniciar a sessão. Rosário pergunta quem é, mas bem na hora, é surpreendida pela presença de Josué. Rosário, quando descobre que o rapaz foi citado no testamento como um dos herdeiros, tem mais um surto psicótico, e diz que aquele bastardo não tem direito a nenhum centavo do que seu marido deixou. Lucrécia diz que o menino tem tanto direito quanto ela. Mas a mulher não se conforma e diz que vai anular o testamento, saindo porta afora. Josué diz que não quer nada e está disposto a abrir mão do que seu pai deixou no testamento, e se retira. O tabelião então diz que os dois podem continuar com a leitura, e depois ele providenciará cópias autenticadas para que possam ser encaminhadas às partes envolvidas. Na casa dos Souza, Terezinha, que não aguenta mais as cagadas do irmão, acorda o cara gritando, querendo explicações do que aconteceu na noite anterior. Carmelo revela que teve que pagar uma dívida de jogo, mas ela quer saber de onde ele tirou o dinheiro. O rapaz diz que o dinheiro é da entrada da venda da casa de Rio Branco. Terezinha resolve dizer que se Ramiro estivesse vivo, estaria puto com o que o rapaz anda fazendo. Carmelo fica violento, pega a moça pelo braço e a atira para fora de seu quarto. Do outro lado da cidade, Juliano agradece a Renata por ter avisado sobre sua mãe e pede que a moça avise se tiver notícia. A entojada resolve deixar o telefone da casa de Odorica, pedindo que o rapaz faça o mesmo, mas aproveita para perguntar se ele sabe mais alguma coisa sobre a morte de Paulino. O rapaz decide então contar que Lucrécia acredita que o responsável foi Carmelo, e ela confessa que também tem esta mesma certeza. Juliano volta para casa e pergunta ao pai o que vão fazer para encontrar Justina, mas o professor responde que acha que a ex desapareceu com a intenção de chantageá-los, pois os dois se encontraram em um restaurante próximo ao trabalho de Irene na noite anterior. Rodolfo conta ainda que Justina foi armar um escândalo, se dizendo inconformada com o namoro dele. O professor deixa claro que a mãe de Juliano não faz mais parte de sua vida e vai trabalhar, pedindo que o filho avise se souber alguma coisa. Alguns momentos mais tarde, parecendo um urubu, Rosário chega em casa em silêncio absoluto,
apesar de Delfina insistir em perguntar onde está Lucrécia. Ela entra chorando no quarto, pega a fotinha do marido, atira no chão, rasga tudo e pergunta por que ele colocou Josué no testamento. Na cidade, o mocinho encontra a Branquinha e pergunta se ela já sabe quando Matias será transferido. A moça diz que ainda não sabem e o rapaz estranha a demora, mas diz que não quer que o sacerdote vá embora. Branquinha aproveita para perguntar por que ele foi procurá-la alguns dias atrás e o rapaz explica que queria pedir desculpas pela função com Renata. Só que Branca acha que ele não tem por que se desculpar, pois o problema foi com a Sensal e ela apenas disse umas verdades para a Naja desbotada, na frente dele. O rapaz se diverte com o jeito da garota, mas quer saber por que ela fez questão que ele soubesse de tudo. Meio sem jeito, Branquinha responde que gosta muito dele e fica com muita raiva quando vê uma melhor tentando enrolar ele, dando uma de inocente. Josué diz que Renata só conseguiu enrolar ele um pouquinho e revela que não tem mais nada a ver com a entojada. A sobrinha do padre adora a notícia, mas se controla dando um sorriso amarelo e dando uma desculpa. Mas Josué resolve dizer que vai à noite na casa paroquial falar com Matias. A moça não perde tempo e convida o ex-noviço para jantar. Pintou um clima. E por falar em encalhada, adivinhem que está na delegacia armando o maior barraco. Exatamente. Renatinha, que quer saber se os investigadores já prenderam Carmelo Souza. O policial explica que não existem razões para deter o rapaz, pois ele mesmo se apresentou para dar depoimento e pode provar que, na noite do incêndio, estava em casa. Mas a sobrinha de Paulino insiste e revela que, se quem testemunhou sobre o álibi de Carmelo foi sua empregada, o que ela disse não vale nada, pois ela faria qualquer coisa para acobertar o patrão. Além disso, ela lembra que ele pode ter contratado alguém para fazer o serviço. Um dos investigadores explica que esta hipótese não está descartada. De repente, Renata se lembra que falou com Carmelo na noite do incêndio, mas não sabe se ele estava em casa, pois o chamou no celular. Porém, se lembra claramente que o pegajoso a confundiu com outra pessoa, pois estava esperando a ligação de alguém chamado Simão. Ela diz ainda que quando Carmelo atendeu o telefone, disse algo como: "E aí, Simão, já terminou?" Na capital, Lorena não quer saber de se levantar e expulsa a empregada que foi se oferecer para levar o café da manhã. Porém, antes de sair, Marcelina entrega um envelope que trouxeram do escritório de Ernesto. Ela abre o envelope, mas não entende nada. Atira tudo no chão e volta para o seu travesseiro. Em São Pedro, Juliano continua tentando localizar Justina por telefone. Josué chega e fica sabendo que a mãe está desaparecida desde a noite anterior, explicando que já ligou para todo mundo, mas sem sucesso. Josué conta que foi ao cartório para a leitura do testamento de Paulino, pois é um de seus herdeiros, mas não sabe o que ele deixou, pois não ficou para averiguar. Horas mais tarde, Lucrécia chega em casa e vai ver a mãe. Rosário pergunta se a filha foi ali para contar o que Paulino deixou para o bastardo, mas a moça diz que Josué abriu mão de tudo. A mulher não acredita, mas Lucrécia diz que o rapaz não se interessa por nada de sua família. Mas a mulher está disposta a anular o testamento de qualquer jeito. Porém, descobre que Paulino não a deixou com uma mão na frente e outra atrás. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ela pega a cópia do testamento e rasga em 1000 pedacinhos, atirando tudo no chão. E neste meio tempo, Carmelo chega em casa para bater o ponto no barzinho do escritório. Ele percebe que a gaveta do dinheiro está destrancada e, quando abre, tem a grata surpresa de saber que o dinheiro sumiu. Ele tem certeza de que foi a irmã quem pegou a grana e vai até o quarto dela revirar tudo. Botando fogo pelas ventas, ele destrói todo o ambiente, mas não acha nada. Enquanto isso, na Álamos, Terezinha continua seu trabalho com a reforma da casa da fazenda e está inspecionando a pintura. Ela sobe na escada e mostra onde precisa de mais uma demão, mandando o funcionário arrumar a falha. Com um penteado novo, Manuel chega cheio de amor para dar. Ele percebe que a reforma está quase pronta, mas a mocinha diz que ainda faltam uns detalhes. Manuel diz que precisa voltar ao trabalho, mas avisa que volta mais tarde para buscá-la. Tetê então resolve dizer que o namorado tem razão e acha que ela e Assunção não devem continuar morando na mesma casa que Carmelo, mas não sabe para onde as duas podem ir. O rapaz propõe que os dois conversem melhor sobre o assunto, mais tarde, com calma. Na cidade, Odorica dá pulinhos de alegria quando Justina volta para casa. Ele quer saber onde ela estava, mas a resposta foi que ela estava por aí, e a mulher avisa que é só isso que tem a dizer. Ela vai para o quarto e começa a arrumar suas coisas. O advogado pergunta o que ela está fazendo, mas a jararaca diz na cara do amante: "Vou me mandar daqui porque não suporto viver nesta casa. Não suporto a sua presença. Os seus beijos me dão nojo, e os seus carinhos me causam repulsa."
Eu não te tolero nem por mais um minuto. Odorica fica furioso e levanta a mão para dar um bofetão na mulher, mandando-a calar a boca. Mas se controla e manda ela ir embora de uma vez. Sozinho na sala, ele chora como um bebê. Enquanto isso, Assunção vai encontrar Matias na praça da cidade, que está apavorado segurando as coisas que ela lhe deu. O padre atira o pacote no colo da mulher e manda ela fazer o que tem que fazer. Neste meio tempo, na Alamos, TT diz a Carmelo que acha muito bom ele ter aparecido, pois o estava esperando há muitas horas. O pegajoso quer saber onde ela escondeu o dinheiro que estava na gaveta, mas ela diz que aquela grana é dela e que a casa que está sendo vendida também é dela. Carmelo tenta argumentar que quando o imóvel for vendido, ela vai receber sua parte e terá que devolver o que pegou. Mas Terezinha grita e diz que não vai devolver nada, pois durante anos ele a fez de boba e esbanjou o dinheiro que o pai deixou. Portanto, é justo que ela fique com uma parte do que ele andou roubando. Quicando num pé só e com um ódio mortal, Carmelo diz que não vai discutir com a irmã e começa a sacudir a escada, mandando-a devolver o dinheiro que roubou. Ele acaba derrubando a menina, que cai e fica desacordada.